Olá pessoal, sou o professor Diego Andrades, professor Diegueira, também conhecido aqui no curso da Zambuja, professor de matemática, e vim aqui resolver contigo então o simulado de matemática do preparatório a SPSEC, primeiro simulado do ano de 2019, certo? Esse é o nosso terceiro vídeo, então se tu está assistindo esse vídeo pela primeira vez, pode olhar os outros também, que tem todas as resoluções aí até a questão número 12. A gente começa a partir da questão número 13 aqui nesse momento. Vamos lá? Questão 13 da prova. Considere três conjuntos A, B e C. Aí ele dá várias informações sobre esses conjuntos e vai te pedir uma última perguntinha aqui. E um bom jeito de trabalhar esse tipo de questão é fazendo o diagrama. Peraí que não foi, agora sim. Diagrama de Venn. Porque assim fica mais fácil de se achar. Identifica os conjuntos e vamos cuidadosamente preenchendo os espaços, né? A gente pode começar pela interseção tripla, sempre uma boa ideia. A interseção tripla, então, ela está dando 3, então tem 3 aqui dentro. Depois interseções menores, como por exemplo essa daqui, ó. Interseção entre A e C dá 4. A e C está aqui. Se isso tudo está dando 4, está faltando só o número 1 aqui. Interseção entre B e C. A interseção entre B e C está dando 9. B e C. Se isso tudo está dando 9, então significa que falta um 6 aqui. Tá? E ainda, ele fala pra gente que o número total de elementos do A é 28, então tudo isso aqui é 28. O número total de elementos do B é 21, então tudo isso aqui é 21. O número total de elementos do C é 20. Opa, se o total do C é 20, então eu tenho como somar o que eu tenho agora aqui dentro, né? 1 mais 3 mais 6, isso dá 10. Tá faltando 10 aqui. Pronto, essa informação aqui eu também já usei ela. E a interseção de A com B é 8. Se a interseção de A com B é 8, então eu tenho que, isso aqui tudo tem que dar 8, falta 5 aqui, certo? Bom, o que a gente precisa ainda ver é que o número de elementos da união, o total do A é 28, então aqui eu tenho 8 mais um 9, para 28 está faltando 17, né? Isso. 9, vai acabar dando 7, isso, 17. E o total do B é 21. Então, aqui eu tenho 11, 14, falta 7. Está tudo preenchido aqui no nosso diagrama. A gente só precisa agora de união de A com B, interseção com C. Quer dizer que eu quero ver o que esse conjunto aqui, união de A com B, esse conjuntão aqui, eu quero ver o que ele tem em comum com esse conjunto C. O que eles têm em comum? Eles têm em comum essa galera aqui, ó, que eu agora estou destacando nesse rabiscão aqui. É o que há em comum entre os conjuntos união de A com B e C. Então fica 6 mais 3 mais 1. Nossa resposta é 6 mais 3 mais 1, 10. Assim a gente matou esse nosso probleminha. Letra B é a nossa resposta, portanto. Certo? Questão 14. Seja P o produto de 3 números inteiros positivos. Então tu pegou 3 números, multiplicou eles, tá? Tu tinha lá um número vezes outro, e isso nos levou para P. Vamos supor que esses números se chamam A, B e C. Só que agora tem alterações aqui nesses números, né? Então, o primeiro deles vai ser aumentado em 20%. O segundo vai ser aumentado ou diminuído. Não, diminuído. Cadê? A gente vai aumentar 2 deles em 20%. Então o primeiro e o segundo vão ser aumentados em 20%. E o terceiro vai ser diminuído em 40%. E aí pergunta o que acontece com o P, né? Aí uma resposta muito convidativa, muito sedutora é não se altera, porque o 40 acabaria neutralizando os dois 20. Não é verdade, tá? Uma ideia bem prática é a gente entender que se o A é aumentado em 20%, ele é multiplicado por 1,2, o A. Se o B é aumentado em 20%, ele também é multiplicado por 1,2. Mas se o C é reduzido em 40%, ele é multiplicado por 0,6. Então, quando a gente estuda porcentagem, a gente estuda essas técnicas. Percebam que se eu pego A vezes B vezes C e agrupo eles, né? Aqui eu fiz uma coisa estranha aqui, deixa eu passar uma borracha. Deixa eu tirar esse P dali.
porque não vai dar P agora, vai dar outra coisa. Tá? Eu vou tirar aqui também. Então, deixa eu só botar aqui a caneta de novo pra gente. Pronto. Então, o P ele era ABC. Só que agora, eu tenho ABC, mas eu tenho 1,2 vezes 1,2 vezes 0,6 antes do ABC. E essa galerinha aqui, ó, vai influenciar o resultado final do ABC. Então, o que a gente tem que fazer agora é multiplicar 1,2 vezes 1,2 vezes 0,6. Fazendo a primeira multiplicação, ela vai acabar dando 1,44. Agora resta fazer vezes 6. Eu vou fingir que é 144 vezes 6, tá? E 144 vezes 6, na resposta final, eu vou colocar 3 casas decimais, que é o total que eles acumulam aqui. 6 vezes 4, 24, sobe 2. 6 vezes 4, 24, com mais 2, 26, sobe 2. E, que está um pouquinho ruim de escrever nessa parte aqui, e 6 vezes 1, 6 com mais 2, 8. Deu 864, mas como tem 3 casas decimais, na verdade vira 0,864. Quer dizer que o nosso número P, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é o P, tá? O nosso número P, ele acabou multiplicado por 0,864. 0,864 significa, se eu deslocar a vírgula 2 casas, significa 86,4%. Então, se o P se reduziu a 86,4%, ele perdeu alguma coisa, ele diminuiu. Quanto que ele diminuiu? Não foi 10%. Se ele tivesse diminuído 10%, ele teria ido para 90%. Então, o que ele diminuiu foi 13,6%. Se tu pegar 100% e tirar 13,6%, tu vai ver que bate certinho com 86,4%. Uma outra maneira de fazer essa questão poderia ter sido inventando 3 números, tá? Poderia inventar 3 números, uma ideia bem prática é 100, 100 e 100, ou ainda talvez mais fácil, 10, 10 e 10. Faz as alterações que eles pediram, pega o primeiro resultado e compara com o segundo para ver o que aconteceu, e aí usa a regra de 3 à vontade. É uma ideia que talvez seja um pouquinho mais fácil de organizar na tua cabeça, mas enfim, esse caminho é muito bonito. Vamos seguindo. Questão número 15 é uma questão um pouco trabalhosa, tá? Nós temos 3 números e nós queremos a diferença entre o dobro do maior e o triplo do menor, mas a gente tem que primeiro descobrir qual é o maior e qual é o menor aqui dentro, né? Uma ideia que a gente pode fazer é dividir o de cima pelo de baixo e trabalhar com a forma decimal para decidir qual é o maior e qual é o menor. Então, 10 dividido por 54, bora lá. Eu preciso começar com um 0, para botar um 0 aqui. Vai dar uma vez que dá 54 e vai sobrar 46. Bota um 0 e agora tem que ver quantas vezes o 54 vai caber ali dentro. Deixa eu tentar então 8 vezes. Vai dar 432, é isso aí. 432. Eu acho que já está suficiente, tá? Mas enfim, sobra 28, bota um 0. Eu vou parar por aqui essa conta, se precisar eu continuo. Agora deixa eu olhar o 11 sobre 60. Eu não terminei a conta, tá? Mas está começando com 0,18. Aqui, coloco um 0, vai dar uma vez, que dá 60. Sobra 50, coloco um 0, e aí vai dar 3 vezes, né? É isso? Não, que 3. Vai dar 8 vezes, ó, vou precisar continuar aquela conta lá. Sobrou 20, agora vai dar 3 aqui, e agora começou uma dízima periódica, vai ficar sempre dando 3. Então vou ter que continuar aquela conta lá para ver como é que ela continuou. Aqui, quantas vezes o 54 vai caber aqui dentro? Vai acabar dando 5 vezes. Porque 5 vezes isso vai dar 270. Agora não preciso mais continuar aqui. Porque já deu para ver que esse primeiro número está ficando maior do que esse aqui. Deixa eu ver o que acontece com a última divisão. 9 dividido por 45 vai ser mais fácil, quer ver? Porque eu posso botar um 0, aqui, mas já vai dar 2 vezes. Fechou. Então, cuidado que esse número aqui é o 0,20. Ele é o maior de todos. Esse número é o maior de todos. Então, descobri que esse aqui é o maior a partir das divisões. E o menor ficou o do meio. Esse aqui, acabei descobrindo que ele é o menor.
Agora eu vou fazer o que ele me pediu. Ele pediu a diferença, que é uma subtração, entre o dobro do maior e o triplo do menor. Eu vou limpar a tela aqui, tá? Mas a gente já descobriu que o último é o maior e o penúltimo é o menor. Ignoramos o do meio, então. Deixa eu limpar a tela pra gente poder enxergar melhor a resolução final. Pronto, aqui está. Aquele risco que não vai, e agora sim. Bom, eu quero a diferença entre o dobro do maior, que é esse aqui, e o triplo do menor. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Bom, aqui eu posso simplificar o 9 e o 45 por 9. Fica 1 e fica 5. Aqui eu posso simplificar o 60 e o 3 por 3. Fica 1 e fica 20. A minha conta acabou se transformando em 2 vezes 1 sobre 5 menos 11 sobre 20. Vamos fazer o MMC aqui. O MMC vai ficar 20. Divide pelo de baixo dá 4, multiplica pelo de cima dá 8. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, não alterou. E a gente está chegando aqui em menos 3 sobre 20. E isso bate certinho com a letra E ali da questão. Portanto, assim terminamos a questão número 15. A minha sugestão foi usar divisão com decimais para não ficar fazendo o tempo todo MMC. Identifica o maior e o menor e aplica a regra. Professor, por que tu não fez a resposta final com vírgula também? Porque as alternativas estavam em fração. E aí eu ia acabar tendo que fazer muito mais conta. Então já fui direto para a fração na parte final. Tudo bem? Questão número 16. Aqui uma questão de decisão, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, questão lógica, tá? Questão de não precisa de cálculo nessa questão, quer ver? Ó, um número racional. Lembra que os racionais são vários. E os racionais chegam até decimais exatos, do tipo 1,5, e dízima periódica. O que não é racional? Dízima não periódica. Então, um número racional qualquer tem sempre um número finito de casas decimais. Não é verdade. Temos as dízimas periódicas que possuem um número infinito de casas decimais, tá? Então, está errada essa afirmação. Um número racional qualquer tem sempre um número infinito. Não é verdade também, porque tem números como, por exemplo, o número 5. Pronto, 5, que é um número racional, tá? E o número de casas decimais dele é finito, é 0. Então, não é verdade isso. Um número racional qualquer não pode expressar-se na forma decimal exata. Quer dizer que ele não poderia expressar-se assim, ó. Claro que pode. Está aqui ele. É um número racional. Está errada essa afirmação. Um número racional qualquer nunca se expressa em forma decimal inexata. Forma decimal não exata seria, por exemplo, uma dízima periódica do tipo 1,333. Nunca? Claro que não. Pode se expressar assim. Está aqui o contra-exemplo. Está errada essa afirmação. Só pode ser a letra E nessa resposta. Um número racional qualquer pode ter um número infinito de casas decimais. É claro que pode. Aqui temos um exemplo, tá? Quando ele for uma dízima periódica, isso vai acontecer. Então, sim, ele pode ter um número infinito de casas decimais. É a letra E a nossa resposta da questão número 16, certo? Questão, né, que tratou de conjuntos numéricos. Questão número 17, também tratando de conjuntos numéricos, mas agora relacionando mais conjuntos. Toma cuidado aqui. A soma de números naturais nem sempre é um número natural. Mentira, a gente quer marcar o que é certo, tá? Correto. A soma de dois naturais sempre vai dar natural, sempre vai dar certo. A subtração é que nem sempre vai acabar dando um número natural. Mas se tu pegar quaisquer dois números naturais e somar, o resultado vai continuar sendo um número natural. Então, dizer que nem sempre é que está errado. A diferença, a subtração de dois números naturais nem sempre é um número inteiro. Está errado. A diferença vai ser sempre um número inteiro, até porque número inteiro pode ser negativo. Então está tudo certo. Se tu subtrair dois naturais, tu vai cair no número inteiro sempre. Positivo, negativo ou zero. Está errado então dizer que nem sempre. É sempre. O produto, a multiplicação de racionais, pode não ser racional. Não é verdade. Até porque todo número racional ele pode ser transformado numa fração. Ele sempre pode ser tratado como uma fração. E então se tu multiplicar dois racionais, tu está multiplicando duas frações. E a multiplicação de duas frações vai te levar também a uma fração.
tá? Aqui seria B e D, ou seja, vai continuar sendo racional. Então não tem como o produto não ser um racional. Não, nada a ver. Ele sempre vai ser um racional, tá? Tá errada essa afirmação. A soma de racionais pode não ser um racional, também é falsa essa afirmação, tá? Se a gente somar duas frações, porque um racional sempre pode ser representado por uma fração, essa soma sempre vai gerar uma fração como resposta, tá? Dá para fazer o MMC e tu vai perceber que essa soma sempre vai nos levar a uma fração. Portanto, tá errado. A soma de racionais sempre, não é que não tem essa de pode não ser. Não, ela sempre vai ser racional. E mais uma vez, só nos sobra a letra E. Vamos esperar que ela esteja correta para a gente não ter que anular essa questão. Letra E, a soma de irracionais pode acabar dando um racional. Ué, mas será que pode isso? Somar dois irracionais? Claro que pode. O exemplo mais clássico é tu pegar o raiz de 2 e somar ele com o menos raiz de 2. Cuidado que esse menos é do lado de fora, tá? Senão o número não seria nem real. Esse cara é irracional, esse cara também, e a soma deles dá 0. E 0 é um número racional. Portanto, tá certo isso. A soma de dois irracionais pode dar um racional. Letra E é a nossa resposta sobre conjuntos numéricos. Está aqui a nossa resolução. Questão número 18, essa questão tem problemas. Vamos conversar sobre ela. Nenhuma alternativa está certa. Talvez seja algum erro de digitação na questão, mas vamos tomar cuidado aqui. Vamos aprender com a questão. Primeira, muita vontade de dizer que ela é verdadeira, né? Mas te liga, nós não podemos fazer operações de soma, subtração, multiplicação, raiz, com o número na forma de porcentagem. A gente tem que entender que aquela porcentagem ela é 1/100. Não é o número 1, é o número 1 sobre 100 que está ali dentro, tá? Então, 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. Então, a raiz de 1% é igual a raiz de 1 sobre 100. A raiz de 1 é 1, a raiz de 100 é 10. Dividindo 1 por 10 dá 0,1. 0,1 tem um zero auxiliar aqui. E 0,10 é a mesma coisa que 10%, não 1%. Portanto, a afirmação 1 ela é falsa. Afirmação número 2. O conjunto dos números racionais define-se como? Racionais são os números reais, tal que o número sempre pode ser escrito como uma fração entre dois números A e B. Esses dois números A e B são números inteiros, e até aqui tudo perfeito, tudo certo. Mas olha o final, o A tem que ser diferente de 0. Não, quem tem que ser diferente de 0 é o B, é o denominador. Lembra que a gente não pode dividir por 0. Então se o B acaba na posição de denominador, ele que tem que ser diferente de 0, o A não. Então tá errada a definição por conta desse B. Eu desconfio que possa ter sido um erro de digitação, porque é um erro tão pequeno, mas é errado. Então, do jeito que está escrito, tá errada essa definição e, portanto, a afirmação 2 acaba ficando falsa também. E nós vamos terminar a brincadeira dizendo que todas são falsas, quer ver? Afirmação 3 ficou um pouco distante, tá? Mas era A elevado na 0 é igual a 1 para qualquer número A real. Essa é verdadeira. Dá muita vontade de dizer que é verdade. Tá errado, sabe por quê? Tá dizendo aqui que não importa quem seja o A, tá dizendo aqui que qualquer número elevado na 0 vai dar 1. Qual é o problema dessa afirmação? É que tem um número que a gente não vai conseguir levar na 0 e dizer que vai dar 1, que é o próprio 0. 0 na 0 não necessariamente é igual a 1, tá? Então aqui a gente tem que tomar cuidado. 0 na 0 é uma indeterminação, a gente não pode fazer. E dizer então que para qualquer A vai dar certo, tá errado. Só estaria certo se a gente colocasse um asterisco aqui, né? Então, todas as afirmações estão falsas da forma como estão escritas. Não vamos nos basear nas alternativas, mas a nossa conversa e resolução do problema nos leva a esse veredito, tá bom? Todas estão falsas aqui. Vamos seguir nessa conversa, nosso estudo. Questão 19 é uma questão um pouquinho mais delicada. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos, então, 6 vezes 12 vezes 18, vai indo de 6 em 6 até o 300. É uma enorme multiplicação. Aqui embaixo eu tenho 2 vezes 6 vezes 10 vezes 14, vai multiplicando de 4 em 4, vai aumentando os números, vai multiplicando todo mundo até o 98. E aqui 4 vezes 8 vezes 12 vezes 16, também vai indo de 4 em 4 até o 100. Se tu olhar para todas essas expressões, a gente pode fazer o seguinte com elas. Nessa primeira aqui,
eu posso pegar em cada um dos elementos, cada um dos fatores, perceber que todos eles são múltiplos de 6 e, portanto, todos eles eu posso transformar em 6 vezes 1 lá em cima, depois 6 vezes 2 e assim por diante, até o último, que é 6 vezes 50. Lá em cima isso, tá? E aí eu vou poder dizer, então, que isso aqui está ficando 6 elevado na 50, porque eu tenho 50 fatores aqui, e 1 vezes 2 vezes 3 vezes 50. Na parte de baixo eu tenho duas contas aqui. Vamos trabalhar primeiro essa primeira, tá? Nós temos ali que 2 vezes 6, 2 vezes 6 vezes 4, 2 vezes 6 vezes 10 vezes 14, eu posso transformar isso aqui em 2 vezes 1 na primeira, depois 2 vezes 3, no caso do 6, depois 2 vezes 5, 2 vezes 5, no caso do 10, depois 2 vezes 7, no caso do 14, até que o último é 2 vezes 49. Olha o que aconteceu nesse parênteses aqui de baixo. Eu estou tendo aqui todos os números ímpares, né? Então perceba que aqui eu tenho 24 números aqui, é isso? 24 ou 25? Não, 25. Tenho 25 números aqui. E aí eu posso colocar o 2 aqui em evidência, né? E eu vou ter então 1, 3, 5 até o número 49, tá? É isso aqui. Aqui eu fui desde o 1 até o 50 e agora aqui eu fui desde o 1 até o 49, mas só peguei os ímpares, né? Então aqui ficaram um pouco menos de elementos. E se eu fizer a mesma coisa, eu já volto nesse expoente aqui, tá? Eu já volto nele. E se eu fizer a mesma coisa no outro parênteses, o 4, eu posso representar ele por 2 vezes 2. O 8, eu posso representar ele por 2 vezes 4. O 16, eu posso representar... Aliás, o 12 é 2 vezes 6. Acontece algo muito parecido, né? Até que o meu último aqui, o 100, é 2 vezes 50, tá? Então, de novo, eu tenho 2 elevado num certo expoente. E aqui eu tenho 2 vezes 4 vezes 6 até o 50. Aqui não vai dar muito certo, né? O que eu estou fazendo aqui. Até o 50, tá? Dá licencinha aqui para mim. Obrigado. Foi. E aí, pessoal, o que está acontecendo? Vamos limpar a tela aqui e vamos voltar no que aconteceu. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui as nossas anotações. Vamos limpar a tela e vamos ver. Então, na parte de cima, apareceu um 6 na 50, vezes 1, 2, 3, para até o 50, lá em cima. Na parte de baixo, apareceu 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 5, até 2 vezes 49. E depois apareceu também 2 vezes 2, 2 vezes 4, 2 vezes 6. Se eu reorganizar isso, eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, porque o meu 2 acaba multiplicando todo mundo, apesar de intercalado. E como eu tenho 50 números ao todo se multiplicando, o meu 2 acabou aparecendo 50 vezes. Aí a gente mata a questão, porque esse número cancela com esse. O 6 na 50 é a mesma coisa. O 6 na 50 é a mesma coisa que 2 vezes 3 na 50. Tá? Eu posso distribuir o 50 para os dois, fica 2 na 50 e 3 na 50. E aí agora com essa distribuição eu percebo mais esse cancelamento, restando para a gente apenas 3 na 50. Ufa, terminamos essa questão um pouquinho mais delicada. E a nossa resposta é a letra A. Então faz essa reorganização aqui do teu número e tu consegue cancelar algumas coisas, simplificar com regrinhas e chegamos em 3 na 50, uma questão um pouco mais difícil, tá bom? E nossa última questão então
Essa é bem mais rápida. Para achar a oitava parte de alguma coisa, o que a gente faz é dividir por 8. Então o que a gente quer é dividir 16 na 40 por 8. Só que como a gente não consegue fazer essa divisão, a gente pode tentar fazer fatorações. E o 16 dá para fatorar ele em 2 na 4, enquanto que o 8 dá para fatorar em 2 na 3. Aí, expoente de dentro multiplica expoente de fora, 4 vezes 40, 160. E aí eu tenho uma divisão entre bases iguais. Ora, divisão entre bases iguais, a gente conserva a base e diminui os expoentes. Assim, 2 elevado na 157, que está na alternativa letra D, responde bem mais tranquilamente essa questão número 20 aí, uma questão bem mais acessível comparada a outras que a gente viu nessa prova. E assim a gente terminou a correção do simulado 1 de matemática de 2019, do curso da Zambuja, do preparatório às turmas SPSEX, né? As turmas preparatórias à escola, preparatória de cadetes do Exército. Certo, pessoal? Eu sou o Diegueira e estou contigo aí nos teus estudos. Até a próxima. Tchau!